Quando se fala em Etiópia, a primeira coisa que vem à cabeça é fome. Crianças magras, barrigas inchadas, o solo rachado, aquela imagem dos anos 80 que ficou colada na consciência do Ocidente como se fosse a única verdade desse país. Não é mesmo? Mas o que quase ninguém sabe é que por trás dessa imagem existe um lugar onde a religião mais antiga do continente convive com tribos que ainda usam pratos de 12 centímetros enfiados no lábio, onde o calendário tem 13 meses e o ano não bate com o seu, e onde, no mesmo solo, um lago de lava queima sem parar há mais de 120 anos enquanto homens descalços extraem sal a 50 graus de temperatura. A Etiópia é o segundo país da história a oficializar o cristianismo, antes da França, antes da Espanha, antes da maior parte da Europa. É também o único país africano que nunca foi colonizado. E é, ao mesmo tempo, um dos mais pobres do mundo, com renda média de US$ 1.133 por ano. Tudo isso no mesmo território. Tudo isso ao mesmo tempo. Hoje você vai entender por que esse país é uma das contradições mais brutais que existem no planeta. Vai ver 3 revelações que não combinam entre si, mas estão todas dentro da mesma fronteira. E no final, uma quarta coisa, escondida em Aksum, vigiada por um único homem que nunca pode sair de onde está, e que pode ser o objeto mais sagrado da história humana. Fica até o fim, porque essa última parte ninguém costuma contar. Antes de continuar, um pedido rápido. Se você curte documentário de verdade, sem manchete sensacionalista, com história, com fonte, com respeito pela cultura do outro, deixa o like agora. Inscreve no canal. Porque o que vem nos próximos 20 e poucos minutos vai te embaralhar a cabeça, e eu quero ter certeza que o algoritmo vai entregar isso para mais gente como você. Agora sim, vamos! A Etiópia fica encravada no chifre da África, aquele galho leste do continente que aponta para o Oceano Índico. Faz fronteira com a Eritreia ao norte, o Sudão e o Sudão do Sul a oeste, o Quênia ao sul, a Somália a leste e o Djibouti a nordeste. Não tem mar. Perdeu o acesso ao Mar Vermelho em 1993, quando a Eritreia se separou. Desde então, depende dos portos de outros países para exportar qualquer coisa. São aproximadamente 109 milhões de pessoas, conforme os dados oficiais do governo etíope em 2024. Mas pode ser mais, bem mais. Estimativas internacionais apontam que a população já passou de 130 milhões. A divergência existe por um motivo simples. O último censo oficial foi feito em 2007. Quase 20 anos sem contagem. O governo se recusa a fazer outro, em parte porque o resultado mexeria com o equilíbrio político entre as etnias. E são muitas etnias. Mais de 80 grupos étnicos distintos, falando entre 90 e 109 línguas, dependendo de quem está contando. Os oromos são o maior, com 34% da população. Depois vem os Amhara, com 27%. Em terceiro, os somalis. Em quarto, os Tigrei, com 6%. E foi exatamente esse grupo que travou uma das guerras mais letais do século XXI. Mas a gente chega lá. A capital, Addis Abeba, fica a 2.400 metros de altitude. É uma das capitais mais altas do mundo. O ar é fino, o clima é ameno. E a cidade cresce numa velocidade absurda, espremida entre arranha-céus chineses e ruas onde gente pastoreia cabras. É esse o cenário. Agora vamos entrar nas 3 revelações. O primeiro contraste começa no sul. Bem ao sul, no vale do rio Omo, perto da fronteira com o Quênia, num pedaço de terra que praticamente sumiu do mundo moderno. Ali vivem tribos que mantêm rituais inalterados há séculos, em alguns casos há milênios, e que fazem qualquer documentário ocidental parecer ficção científica. Comece pelos Mursi. Eles são menos de 10 mil pessoas, espalhadas em aldeias afastadas da estrada de terra que corta o vale. E são conhecidos no mundo inteiro por uma única coisa. As mulheres usam pratos de cerâmica ou madeira enfiados no lábio inferior. Não é metáfora, é literal. Quando uma menina Mursi completa 15 ou 16 anos, sua mãe, ou outra mulher mais velha da aldeia, faz um corte no lábio inferior da menina. O corte é mantido aberto por um plugue de madeira durante quase 3 meses, até cicatrizar. Depois,
a menina decide, sozinha, o quanto quer alargar aquele furo. Vai trocando o plug por outros progressivamente maiores ao longo de meses. Algumas chegam a usar pratos de 12 centímetros de diâmetro. Outras vão além. Quanto maior o prato, registra a antropologia local, maior o número de cabeças de gado que o futuro marido paga ao pai dela como dote. Existem várias teorias para a origem dessa prática. A mais aceita entre os antropólogos é sombria. Durante os séculos de tráfico de escravos pelo Mar Vermelho, mulheres jovens eram capturadas por traficantes árabes e levadas para a Arábia. A deformação ritual do lábio teria sido uma estratégia de defesa, deliberada, para tornar as mulheres Mursi menos atraentes aos olhos dos compradores estrangeiros. Com o tempo, o que começou como mutilação defensiva virou símbolo de beleza, fertilidade e status. Hoje, paradoxalmente, são os jovens Mursi que estão abandonando a prática. Algumas meninas, sobretudo as que querem trabalhar fora ou estudar na cidade, simplesmente não furam mais o lábio. E há até casos documentados de mulheres adultas costurando o próprio lábio de volta quando decidem deixar a aldeia. Mas o Vale do Omo não para aí. A poucos quilômetros dos Mursi vivem os Hammer. E os Hammer têm um rito de passagem que é talvez o evento cultural mais brutal e mais celebrado do sul etíope: o Pulo do Touro. Em Hammer, se chama o Kulibula. É um festival que dura 3 dias, sempre entre as estações chuvosas, e marca a passagem do menino para a vida adulta. Quando o pai ou o tio mais velho decide que o filho está pronto, manda recados para todos os parentes. Como os Hammer não usam calendário escrito, o convite é feito assim. Cada parente recebe um pedaço de corda com nós marcados e desfaz um nó por dia até o dia da cerimônia. No dia, o jovem chega à praça da aldeia. Sua cabeça é parcialmente raspada. Seu corpo é esfregado com areia, num ato de purificação. Em seguida, é coberto com esterco de boi, símbolo de força. Tiras de casca de árvore são amarradas em forma de cruz sobre o tórax. 15, 20, às vezes 30 bois castrados são alinhados lado a lado, formando uma fileira contínua. E o rapaz, completamente nu, precisa correr e pular por cima dessa fileira de animais. Vai, volta, vai de novo. 4 ou 5 passagens. Se cair é desgraça. Tem que esperar mais um ano, voltar a viver como criança e tentar de novo no festival seguinte. Mas a parte que mais choca quem vê de fora não é o pulo. É o que acontece com as mulheres da família dele. Durante toda a cerimônia, as irmãs, primas e parentas próximas do rapaz se aproximam de homens chamados Masa, que são os Hammer, que já completaram o pulo, e pedem para serem chicoteadas. Pedem mesmo. Insistem. A vara é de bétula. O chicote rasga a pele. O sangue corre. E as cicatrizes ficam para sempre, como um juramento permanente de lealdade. Quanto mais cicatrizes, mais respeito a mulher recebe na comunidade. Em troca, o irmão, marido ou primo está obrigado por código a apoiá-la quando ela precisar, em qualquer momento da vida. Organizações de direitos humanos no Quênia e na Etiópia vêm pressionando há anos pelo fim da prática, classificando-a como violência ritual contra a mulher. As anciãs Hammer respondem que ninguém de fora vai dizer o que elas devem fazer com seus próprios corpos. E ainda tem mais. Os Suri, vizinhos dos Mursi, pintam o corpo inteiro com argila branca, vermelha e cinza, criando padrões de espirais, listras e olhos enormes desenhados no peito e nas costas. Eles também praticam um esporte chamado donga, uma forma ritualizada de duelo com bastões de madeira longos, em que jovens de aldeias diferentes lutam até um cair sangrando, e o vencedor ganha o direito de escolher uma noiva entre as moças que assistem. Os Karo, à margem do Omo, fazem pintura corporal parecida, mas adicionam flores frescas, penas e ossos de aves trançados no cabelo. Eles também escarificam o corpo, fazendo cortes deliberados na pele para formar cicatrizes em desenhos geométricos, que indicam quantos inimigos ou animais perigosos o guerreiro já matou. Os Bana, mais a leste, são parentes próximos dos Hammer e usam o mesmo ritual do touro. E todos esses povos, juntos, somam alguma coisa entre 200 e 300 mil pessoas.
num vale onde as ruas são trilhas de cabra e onde a estrada asfaltada mais próxima fica a dias de caminhada. E há um outro detalhe que poucos relatórios estrangeiros mencionam. A relação dessas tribos com o gado vai muito além de economia. O gado para os Hammer, os Mursi e os Karo é literalmente uma extensão da identidade do homem. Cada rapaz, ao completar o pulo do touro, recebe um nome que faz referência à cor da pelagem do seu boi favorito. Esse animal não é abatido, não é comido, não é vendido. Ele acompanha o dono pela vida toda. É cantado em canções compostas por ele mesmo e, quando morre, é enterrado com honras. Roubar gado de uma tribo vizinha é, ao mesmo tempo, crime de morte e ato heróico. As guerras intertribais no Vale do Omo, conforme registros etnográficos, ainda matam dezenas de pessoas por ano, em emboscadas com fuzis Kalashnikov, adquiridos no contrabando da fronteira com o Sudão do Sul. Esse é o primeiro contraste. Um pedaço da Etiópia que vive como se o mundo moderno simplesmente nunca tivesse chegado. E talvez nunca chegue. Mas o paradoxo mais incômodo aparece em outro lugar do país, no norte. No Nordeste, para ser exato, numa região que cientistas, geólogos e exploradores chamam, sem nenhum exagero, de inferno na Terra. Se chama Depressão de Danakil, e ela detém o título oficial de lugar mais quente da Terra em média anual. Não é o que tem o pico mais quente, é o que mantém o calor por mais tempo. A média da temperatura máxima do ano inteiro fica em 41 graus, e o mês mais quente bate em média 46 graus e meio. No verão, o termômetro chega a passar dos 50. Em medições científicas registradas em campo, alguns pesquisadores reportaram 55 graus na sombra. E não tem sombra. A região fica a 100 metros abaixo do nível do mar. Chove entre 100 e 200 milímetros por ano. Para você ter ideia, isso é menos do que cai em Brasília num único mês de chuva forte. O solo é coberto de sal cristalizado em placas brancas que se estendem por quilômetros e refletem o sol como um espelho. O ar tem cheiro de enxofre permanentemente. E no centro de tudo, brilhando à noite como uma ferida aberta no chão do planeta, está o Erta Ali. O Erta Ali é um vulcão escudo de 613 metros de altura. Não é alto, não é imponente, mas é único. No topo dele existe um lago de lava ativo, lava líquida, vermelha, em ebulição contínua. E o que torna o Erta Ali especial é o seguinte fato: esse lago de lava está lá, queimando sem parar, desde pelo menos 1906. Mais de 120 anos sem se apagar. É, junto com outros 7 vulcões no mundo inteiro, um dos únicos a manter um lago de lava persistente. E ainda está ativo agora, em 2026, com pulsos vulcânicos confirmados até fevereiro deste ano. Mas o Danakil tem outra coisa, mais bizarra ainda. Se chama Dalol. E Dalol é talvez o lugar mais alienígena da superfície terrestre. É um sistema hidrotermal onde nascentes ácidas brotam do solo. A água que sai dessas fontes tem pH menor que 1. Em alguns pontos, menor que 0. Para comparar, o ácido da bateria do seu carro tem pH em torno de 0. Essa água é, em termos químicos, mais corrosiva que ácido de bateria. E ela é, ao mesmo tempo, 10 vezes mais salgada que a água do mar, e sai do chão a mais de 108 graus Celsius, fervendo na boca da nascente. As nascentes liberam gás sulfídrico, dióxido de enxofre e dióxido de carbono em concentrações que matam um humano sem máscara em poucos minutos. E ainda por cima, Dalol é coberto por uma paleta de cores que não parece deste planeta. Branco do sal, amarelo do enxofre, dourado e laranja dos óxidos de ferro, verde-lima dos sais de cobre dissolvidos, vermelho sangue da hematita oxidada, púrpura de minerais raros. Tudo borbulhando, fervendo, mudando de cor de uma semana para outra, conforme novas nascentes brotam e velhas secam. Agências espaciais usam Dalol como análogo de Marte, porque acredita-se que a química ali é parecida com o que existia no planeta vermelho bilhões de anos atrás. Astrobiólogos estudam o lugar para entender os limites da vida microbiana. E em meio a isso tudo, existem pessoas que trabalham ali. Existem pessoas que moram ali,
ou pelo menos circulam ali. São os Afar, um povo seminômade que faz uma coisa que parece impossível. Eles mineram sal no Danakil. Há séculos, manualmente. Eles entram no platô de sal de Dalol, cortam blocos retangulares do chão com machados, amarram esses blocos nas costas de camelos e burros e atravessam o deserto, no calor de 50 graus, em caravanas que podem durar dias até alcançar a cidade de Mekelle, no Planalto. Cada caravana pode ter centenas de animais, formando uma fila que se estende por quilômetros sob o sol cego. E essa atividade comercial, conforme registros etnográficos, é praticada de forma quase ininterrupta há mais de 1000 anos. O Danakil ainda é mais incrível por uma razão geológica. Ele fica sobre uma tríplice junção tectônica. 3 placas continentais, a africana, a arábica e a somali, estão literalmente se separando bem embaixo dali. Em escalas de milhões de anos, esse pedaço da África vai virar oceano. Cientistas geólogos chamam a região de berço de um novo mar. É como se o planeta estivesse se rasgando em câmera lenta e o Danakil fosse a costura aberta. Esse é o segundo contraste. Um país onde, no mesmo território, vive gente que ainda usa adornos pré-modernos e vive gente que cruza um inferno químico todo dia para ganhar um pouco de sal. E nada disso seria possível de entender sem mergulhar na terceira camada. A camada do tempo e da fé. Porque a Etiópia, simplesmente, não vive no mesmo ano que você. Enquanto você lê isso em 2026, na Etiópia o ano corrente é 2018. Isso é fato. E não é metáfora, não é confusão, não é folclore. É a estrutura oficial do calendário usado pelo país, pela Igreja Ortodoxa Etíope, pelo sistema de governo, pelos cartórios, pelas escolas. A Etiópia usa um calendário próprio, derivado do calendário copta egípcio, com algumas distinções únicas. O primeiro detalhe é que o ano etíope tem 13 meses, 12 meses de 30 dias cada um, e mais um 13º mês, curto, chamado Pagume, com 5 dias em ano normal e 6 dias em ano bissexto. O nome Pagume vem do grego antigo, epagomene, que significa dias esquecidos no cálculo do ano. A própria gramática do tempo etíope reconhece que sobram dias, e em vez de empilhar isso em fevereiro como fez o Ocidente, eles juntam tudo num mês minúsculo no final. O segundo detalhe é a defasagem. A Etiópia está 7 a 8 anos atrás do calendário gregoriano. A razão é teológica. A Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo, que existe desde o século IV, calcula a data de nascimento de Cristo de forma diferente da Igreja Católica Romana. Pela tradição etíope, Cristo nasceu em 7 a.C., com base no cálculo dos 4.194 anos que somam o tempo entre a criação do mundo e a encarnação, partindo de fontes coptas. Para Roma, ele nasceu em ano zero, segundo o cálculo de Dionísio Exíguo, no século VI. Essa diferença, mantida por 1.500 anos, produz a defasagem que existe até hoje. O Ano Novo Etíope é celebrado no dia 11 de setembro do calendário gregoriano. Chama-se Enkutatash, que significa presente das joias, em referência ao retorno da rainha de Sabá ao seu reino depois da visita ao rei Salomão. E a hora também é diferente. O dia na Etiópia começa às 6 da manhã, que para eles é a hora zero. O meio-dia ocidental, 12 horas, equivale a 6 horas etíopes. Se você marca um voo internacional saindo de Addis Abeba, precisa converter mentalmente, porque o etíope no aeroporto pode falar um horário e o piloto outro. E essa estranheza temporal está enraizada numa coisa muito maior, muito mais antiga. A Etiópia foi o segundo país do mundo a adotar oficialmente o cristianismo. O primeiro foi a Armênia, em 301. A Etiópia veio logo depois, em 330, sob o reinado do rei Ezana, do Império Aksumita. Para você dimensionar o que isso significa, Roma só tornaria o cristianismo religião oficial 60 anos depois, com o imperador Teodósio em 390. A Inglaterra só se converteria 280 anos depois. A Polônia, mais de 600 anos depois. E, no entanto, a Etiópia, profundamente isolada no chifre da África,
ficou cristã antes da maior parte da Europa e permanece cristã até hoje. 43% da população atual segue a Igreja Ortodoxa Teuarredo. Para entender o impacto disso na paisagem, é só ir a Lalibela, uma cidade no norte montanhoso do país, a 645 quilômetros de Addis Abeba. Ali existem 11 igrejas, mas não são igrejas comuns. Cada uma dessas 11 igrejas foi inteiramente esculpida na rocha vulcânica, de cima para baixo, escavada como uma escultura monumental, durante o reinado do rei Gebre Meskel Lalibela, da dinastia Zagwe, no fim do século XII e início do XIII. Trincheiras retangulares foram cavadas no platô, isolando blocos de granito do tamanho de prédios, e dentro desses blocos isolados, os artesãos esculpiram naves, colunas, abóbadas, janelas, portas e altares. A mais famosa, Bet Georgis, a Igreja de São Jorge, tem o formato de uma cruz grega perfeita, escavada a 12 metros de profundidade no chão. Vista de cima, é uma cruz esculpida na pedra. Por dentro, é uma catedral subterrânea inteira. A tradição etíope conta que o rei Lalibela teria sido guiado em sonho a Jerusalém pelo próprio Cristo e ordenado a construir uma nova Jerusalém na África, para os fiéis que não pudessem fazer a peregrinação. Lalibela teria executado a ordem com a ajuda de anjos durante a noite, enquanto operários humanos trabalhavam de dia. As igrejas estão listadas como patrimônio mundial desde 1978 e são, até hoje, lugar ativo de culto. Peregrinos descalços, vestidos de branco, atravessam túneis estreitos escavados na rocha para chegar de uma igreja a outra. Padres com bastões de prata cantam em ge'ez, uma língua morta no resto do mundo, mas viva na liturgia ortodoxa etíope. E tem mais. Em Aksum, a antiga capital ao norte, existe uma igreja chamada Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Anexa a ela, uma capela menor, conhecida como Capela da Tábua. Dentro dessa capela, pela fé inabalável da Igreja Ortodoxa Etíope, está guardada a verdadeira Arca da Aliança, a mesma que Moisés recebeu no Monte Sinai, a mesma que os hebreus carregaram pelo deserto, a mesma que desapareceu da história judaica depois da destruição do primeiro templo. A versão etíope, registrada no Quebra Nagast, o livro sagrado nacional do país, conta que a arca foi trazida da Jerusalém por Menelik, filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, mais de 1000 anos antes de Cristo. Um único monge, escolhido para a vida toda, cuida da arca. Ele não pode sair do recinto, não pode receber visitas, não pode ser fotografado. Quando morre, outro monge é escolhido pelo concílio para assumir o posto, e o anterior é substituído sem que ninguém de fora veja a arca em momento algum. Arqueologicamente, não há prova nem da existência da arca, nem do contrário. O acesso é proibido. Pesquisadores ocidentais, jornalistas e equipes internacionais de documentário já tentaram acesso ao longo das décadas. Todos foram recusados. Toda a Igreja Ortodoxa Etíope, em compensação, mantém em seu altar central uma réplica chamada Tabot, uma tábua consagrada de madeira ou pedra, representando a arca. Quando essas réplicas são levadas em procissão, no festival de Timkat, em janeiro, os fiéis se ajoelham e beijam o chão por onde elas passam. Multidões de centenas de milhares de pessoas, vestidas de branco, marcham pelas ruas das cidades antigas em um dos rituais cristãos mais antigos ainda vivos no mundo. E talvez o detalhe mais perturbador da fé etíope seja esse. A Igreja Ortodoxa Teuarredo possui um livro sagrado próprio, o Quebra Nagast, ou Glória dos Reis, escrito em ge'ez no século XIV e considerado um dos textos fundadores da identidade nacional. Nele se conta que o povo etíope é o herdeiro direto da aliança bíblica original, mais legítimo que o judaísmo rabínico, mais autêntico que o cristianismo romano, mais antigo que o Islã. O imperador etíope, até a deposição de Haile Selassie em 1974, carregava o título oficial de Leão Conquistador da tribo de Judá, eleito de Deus, Rei dos Reis da Etiópia. Haile Selassie foi, e para os Rastafaris ainda é, a encarnação de Cristo prometida no Apocalipse.
E é essa figura, esse imperador, esse último herdeiro da linhagem que reivindicava descender diretamente do rei Salomão e da rainha de Sabá, que é venerada até hoje na Jamaica, no movimento Rastafari, no reggae de Bob Marley, em letras cantadas por gente que nunca pisou em Addis Abeba. É nessa zona de fé absoluta, mitologia bíblica, calendário próprio e segredo religioso milenar que vive a terceira contradição da Etiópia. Um país que não está só no passado e não está só no presente, mas que vive nos dois ao mesmo tempo, sem se decidir. Agora junta os três fios. Um país onde, no sul, mulheres jovens decidem entre furar o próprio lábio ou costurá-lo de volta. Onde, no nordeste, um vulcão queima sem parar há mais de um século, enquanto homens descalços extraem sal em meio a um ácido que dissolveria um corpo humano em horas. E onde, no norte, padres descalços circulam em catedrais cavadas na rocha há 1000 anos, protegendo o que acreditam ser o objeto mais sagrado da história. Isso tudo é a mesma Etiópia, os mesmos 109 milhões de habitantes, a mesma fronteira, o mesmo passaporte. E ainda assim, são três mundos que mal se reconhecem. Um Mursi, no Vale do Omo, nunca foi a Addis Abeba. Um sacerdote ortodoxo em Lalibela nunca pisou em Dalol. Um mineiro afar no Danakil pode nunca ter ouvido falar da Arca em Aksum. Mas todos estão dentro do mesmo estado, sob a mesma bandeira tricolor verde-amarela-vermelha, e todos pagam impostos ao mesmo governo federal. E é aí que mora a contradição mãe. A Etiópia é o único país africano que nunca foi colonizado. Derrotou os italianos na Batalha de Adwa em 1896, quando o imperador Menelik II reuniu 100 mil soldados e expulsou um exército europeu inteiro do continente. Esse feito tornou a Etiópia, durante a maior parte do século XX, o símbolo da resistência africana, a esperança da independência negra, a referência moral para movimentos de libertação no mundo inteiro. Reggae jamaicano, rastafarianismo, panafricanismo, tudo isso bebe da Etiópia. E, ao mesmo tempo, esse mesmo país é, hoje, uma das economias mais pobres do mundo. Renda anual média de $1.133 por pessoa em 2024. 27% da população oficialmente em pobreza. E saindo de uma guerra civil contra a região do Tigré, no norte, que durou de 2020 a 2022 e que matou cerca de 600 mil pessoas, conforme as estimativas dos mediadores internacionais. A maior parte por fome induzida e bloqueio sanitário, não por combate direto. Uma guerra que aconteceu em apagão de informação quase total, e que ainda hoje, em 2026, tem números de mortos contestados. Esse é o paradoxo central. Um país que nunca foi escravizado e que é, por isso, um símbolo, e que, ao mesmo tempo, vive uma das décadas mais difíceis da sua história moderna, dilacerado por dentro pelas próprias contradições que o fazem tão único. Mas talvez seja isso, no fim, o que faz a Etiópia ser o que ela é. Não dá para simplificar. Não dá para colocar num só quadro. Não dá para dizer, isso aqui é a África, ou isso aqui é o mundo antigo, ou isso aqui é o futuro, porque a Etiópia é tudo isso ao mesmo tempo, e nenhuma dessas coisas separadamente. É o berço do café que o Ocidente bebe todas as manhãs, descoberto, conta a lenda, por um pastor de cabras chamado Caldi, no século IX, na região de Cafa, de onde vem até o nome da bebida. É a terra de Haile Gebrselassie e Kenenisa Bekele, dois dos maiores corredores de longa distância da história, que dominaram juntos 27 recordes mundiais e 8 títulos olímpicos. É a fonte do Nilo Azul, que carrega mais de 85% da água que chega até o Egito, e que hoje está sendo represada na Grande Barragem da Renascença, a maior hidrelétrica da África, terminada em 2024 e financiada inteiramente com dinheiro de etíopes comuns, sem um centavo estrangeiro. E é também a terra onde, num único país, no mesmo dia, uma menina pode estar furando o lábio com um plugue de madeira. Um padre pode estar entoando um cântico em geês de 1700 anos. E um mineiro pode estar cortando blocos de sal num inferno de 50 graus,
enquanto o calendário marca um ano que o resto do mundo deixou de existir há quase uma década. Então fica a pergunta: você viveria na Etiópia? Em qual dessas três Etiópias? E qual dessas três coisas que você acabou de ouvir foi a que mais te chocou? Comenta aí embaixo, porque eu leio todos. E se você quer continuar entrando em países que ninguém te conta, deixa a inscrição no canal e segue para o próximo vídeo, que já está na tela.